Você já se sentiu invisível e sem voz em algum momento da sua vida? Conheça a história de uma mulher que mudou o curso de uma nação e mostrou como uma mulher corajosa e determinada pode mudar a história de um povo. Você sabia que Esther, uma rainha judia do antigo Império Persa, teve um papel fundamental na história do seu povo? Ela arriscou sua vida para salvar a vida de milhares de judeus e se tornou um símbolo de coragem e determinação. Mas como sua história pode ser relevante para nós hoje em dia? Fique conosco e descubra no nosso programa de debate sobre Esther. Ela é uma das figuras mais importantes da cultura judaica, com uma história intrigante e cheia de reviravoltas. A história de Esther tem um papel crucial na história do Oriente Médio e na construção da identidade judaica. Ela é uma personagem histórica fascinante que ajudou a moldar a história do mundo. Não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre a história dessa inspiradora rainha, que nos ensina sobre coragem, liderança e perseverança. Fique conosco até o final do programa e descubra como essa história ainda pode nos ensinar muito sobre o poder da fé, a resiliência e da superação de desafios. É agora que começa o nosso programa sobre a Rainha Esther. Para essa conversa, temos conosco duas convidadas especiais, que vão trazer suas perspectivas e experiências para enriquecer nosso debate. Kelly é nutricionista e tem uma vasta experiência na área de saúde e alimentação, trabalhando com diversos pacientes em busca de uma vida mais saudável e equilibrada. E Miriam, que é professora e tem se dedicado a promover a educação de qualidade para crianças e jovens, contribuindo para uma formação de indivíduos mais conscientes, críticos em nossa sociedade. Com suas trajetórias, elas certamente trarão muitas contribuições valiosas para a nossa conversa. Você que está gostando da nossa série de vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores como esse. E vale lembrar que esse é o último vídeo da série de 4 sobre mulheres fortes da Bíblia. Então, não perca a oportunidade de conferir os outros episódios também, clicando no link que vai aparecer em algum lugar na sua tela. Agora, vamos mergulhar na emocionante história da Rainha Esther. Vocês estão preparados? Segurem seus assentos, porque essa discussão vai ser surpreendente e inspiradora. E não perca nenhum detalhe. Vamos falar um pouco, então, sobre a história de Esther, o contexto do tempo em que ela viveu. Para compreendermos a importância do relato de Esther, é necessário entender o contexto histórico em que se passa a sua história. O livro de Esther está inserido no período persa, mais precisamente entre os anos 486 e 565 a.C., durante o reinado de Assuero, que governou o Império Persa de 486 a 465 a.C. Assuero, também conhecido como Xerxes I, foi um rei persa que governou entre 486 e 465 a.C. Ele era filho de Dário I, outro rei importante no Império Persa. Durante o reinado de Assuero, o Império Persa era uma das principais potências do mundo antigo, com um império vasto e poderoso que se estendia por grande parte da Ásia Ocidental e Central. Assuero é famoso por suas campanhas militares, incluindo uma expedição fracassada contra a Grécia, do ano de 480 a.C., que foi retratada no filme 300. No entanto, ele é também lembrado por suas políticas internas, que incluíram a construção de uma série de projetos arquitetônicos impressionantes, incluindo um palácio em Suzã e um canal que ligava o Mar Vermelho ao Rio Nilo. De acordo com a tradução judaica, a história de Esther ocorreu durante o reinado de Assuero, quando ele era rei do Império Persa.
a história relata que Assuero se apaixonou por Ester, uma jovem judia que se tornou rainha, e que juntos eles salvaram o povo judeu de um plano de genocídio liderado pelo vilão Amã. Então vamos começar a conversar, então, meninas, Miriam, Kelly, sobre a história de Ester, né? Dentro desse contexto que foi colocado e também dos conhecimentos que vocês têm a respeito da história. Miriam, com base nos relatos, né? Dos livros históricos da Bíblia, do próprio livro de Ester, qual foi a importância, então, do Império Persa para os judeus no contexto de retorno do exílio babilônico? Porque exatamente esse império teve um peso tão relevante na volta deles. A importância que os imperadores persas tiveram na história dos judeus foram porque os judeus eram submetidos a não adorar a Deus e eles permitiram que os judeus voltassem para sua terra natal e pudessem adorar a Deus como eles gostavam, com suas culturas, com suas tradições, e por isso a importância que eles tiveram na história dos judeus daquela época. É muito interessante quando a gente tem essa percepção, né, sobre o cuidado de Deus com o seu povo, porque o povo estava exilado, foi um castigo de Deus para o povo, né, esse exílio. Então, a Babilônia tinha submetido o povo a essa vida de escravidão. E aí, mais uma vez, o Senhor usa um governo para poder agir em favor do seu povo. Mais uma vez, o Senhor demonstra o seu cuidado por esse povo, né? E aí permite que, com a ajuda da liderança, né, dos governadores lá do reino persa, o povo volte, o povo construa novamente o templo, né? Voltem com dignidade para a sua terra natal. Essas histórias elas podem ser encontradas nos livros de Esdras e Neemias, né? Sobre o retorno na época da história de Ester, quando o povo retornou para a sua terra natal. E aí, a gente continua, né, conversando a respeito da história de Ester, e uma evidência gigante é que a vontade de Deus ela é soberana, independente da grandeza do rei. Independente do tamanho que seja o rei. Por quê? Porque Assuero, ele era o maior daquela época. Né? Ele reinava sobre 27 províncias, mas quis o Senhor que naquele momento o seu povo saísse do exílio e voltasse para a terra natal deles. E aí o Senhor usa o maior rei da época para ajudar o povo de Israel a voltar para casa, preservando sua religião e preservando a cultura judaica. Continuando aqui a nossa conversa, Kelly, dentro desse contexto da história de Ester, nós vimos um exemplo de como Deus trabalha na história para proteger o seu povo. Mas fala para nós um pouco, né, com base na sua vida mesmo, na história de Ester, como que a gente sente, como que a gente percebe esse cuidado de Deus? O cuidado de Deus para abençoar o seu povo, para livrar o seu povo, é uma coisa espetacular. Porque Deus ele é tão soberano, como foi falado, que Ele usa pessoas improváveis para realizar as suas obras, para realizar os seus feitos, para realizar os seus milagres. E, naquela época, Deus ele precisava cumprir o seu propósito. Então, Ele usou dos meios improváveis para que isso acontecesse. Porque se dependesse somente do seu povo sair daquele lugar por conta própria, isso era impossível. Mas o nosso Deus, sendo o Deus impossível, o Deus que era ontem, é hoje e será eternamente, Ele trabalha da mesma forma. Então, da mesma forma que Ele trabalhou lá no início, nos primórdios, da mesma forma que Ele trabalhou na história de Ester, Ele trabalha também hoje para salvar a nossa vida, para fazer os milagres na nossa vida, coisa que a gente nem imagina, Deus faz acontecer. E a gente só fica aí, só agradecidos e contemplando a soberania desse nosso Deus. Nos escritos do livro de Ester, em nenhum trecho encontramos o nome de Deus.
mas a ação dele é evidenciada, né? Com Em todos os certeza. escritos, a ação Com dele é certeza. evidenciada. E aí a gente percebe um Deus poderoso, mais simples, mas que trabalha nos bastidores. Exatamente. Exatamente. Trabalha nos bastidores e de uma forma misteriosa, mas que protege sem alarde, né? Mas que cuida e que está com sua mão lá o tempo inteiro. E que nem sempre vai ser mencionado o nome dele, mas a gente precisa ter uma sensibilidade para reconhecer. Não, foi ele que fez. Foi ele. Deus, ele é estrategista. Ele é tão sábio, tão inteligente, né? Que ele age de forma estratégica para que o resultado seja perfeito, por ser um Deus perfeito. E ele, como ele conhece tudo, ele está acima de tudo, de todos, então a decisão dele é a mais possível. É, de fato, a que vai dar o ponto final, o checkmate. Então ele vai lá e arremata, porque ele é incrível. Por mais, Miriam, que muitas vezes, quando ele faz alguma coisa, nós não entendamos, né? Por mais que muitas vezes a gente não aceite, a gente não consiga entender, mas depois a gente vê que tudo precisava ser daquela forma para que se encaixasse. Exatamente. Os propósitos de Deus, eles às vezes não estarão no nosso nível de compreensão, né? E não diferente de nós foi Esther, e não diferente de Esther somos nós. Porque quando a gente relembra um pouco a história de Esther, quem foi ela? Uma menina que perdeu o pai e a mãe. Né? Perdeu o pai e a mãe, foram mortos pelos inimigos lá dos judeus, e foi criada por um parente próximo. Então, uma menina órfã. E que, quando moça, foi escolhida por um decreto do rei para ir para o harém das moças, de onde o rei escolheria a nova rainha. Esther, enquanto pessoa, né, enquanto menina, enquanto jovem, enquanto mulher, ela tinha todos os motivos para ser uma mulher revoltada. Né? Triste, deprimida. E aí, na vida, a gente faz escolhas. E essas escolhas, né, Miriam, elas vão falar a nosso respeito ou não no futuro. Sobre escolhas, é importante a gente notar que Esther, ela veio de uma família assim um pouco incomum, porque até hoje é difícil você ver um primo adotar uma prima. Então, como foi dito, Deus age no improvável, no que a gente não entende. E como você disse, Esther tinha motivo para ser revoltada, mal educada. E era tudo o que ela não era. Era uma moça humilde, obediente. E por isso se destacou dentre os haréns. Se destacou quando precisou de usar os seus dotes, todos os seus... tudo de bom que ela trazia. Então, ela se destacou por isso. Ela teve tendência ao bem, tendência a ser boa. E isso também é muito importante. É como se fosse renascer das cinzas, uma moça que perdeu pai, perdeu mãe, em uma guerra que foi da época, foi babilônica, que ela perdeu os pais. E aí, como ela veio desse histórico ruim aos nossos olhos e teve esse desfecho na história dela. Por que isso? Porque ela teve boas escolhas, ela teve bons ensinamentos e escolheu o bem. Exatamente. Então, independente, né, o que a gente traz com esse comentário a respeito da vida de Esther, independente de como foi o meu passado, o meu futuro vai ser como eu escolher que ele seja. Então, se eu decidir me revoltar, viver no passado, eu serei uma pessoa triste, adoecida, mas eu posso, sim, viver um conto de fadas, né? Eu posso viver um conto de fadas, se eu escolher que eu quero viver um conto de fadas. Não a história do viveram felizes para sempre, mas de ter dignidade, né? De ser uma pessoa de bem. E os escritos do livro de Esther dizem que, quando ela chegou,
para ficar lá no spa, né, no spa do rei, passar um ano num tratamento de beleza, né? Como diz uma pessoa, não tem quem não fica bonito. Passar um ano lá. Mas, antes que ela começasse o tratamento de beleza, as pessoas já gostaram dela. Porque Esther era uma menina bonita, mas era uma menina agradável, era uma menina de coração bom, né? Que tinha simpatia, que trazia alegria para o ambiente onde ela estava. E aí, com base nesse exemplo de Esther, com base na história de Esther, que tipo de mulher nós somos? Qual a imagem que eu tenho transmitido? Que tipo de sentimento as pessoas têm visto através de mim? Porque isso é uma escolha. Esther, como a gente conhece a história, o nome judaico dela era Hadassah. E ela recebeu esse nome de Esther, o nome persa dela, né? Esther, que significava estrela. Olha que lindo. A história de Esther, eu fico cada dia mais apaixonada por ela. Eu leio e me apaixono cada dia mais pelo personagem da rainha Esther. Ela era realmente uma estrela. Ela brilhava onde ela passava. Ela fazia a diferença, ela era notada como uma estrela. Ela fazia valer, dava jus ao nome dela, ao nome persa dela. E só acrescentando, que, né, Miriam, o que foi dito por você, Esther, ela foi uma pessoa, para os olhos humanos, improvável de se tornar uma rainha. Porém, ela se tornou uma rainha. E ela não precisou de muito. Ela não precisou de muito para isso. De muito que eu falo, no sentido de, ela simplesmente foi ela mesma. Ela não precisou se tornar outra pessoa, no sentido de personalidade, para que acontecesse o que aconteceu, para que o feito de Deus acontecesse. Então, ela foi uma pessoa simples, que deixou todas as suas habilidades florescessem, que todas as suas habilidades florescer, e o mais bonito nela se mostrou. Exatamente. Que foi essa simplicidade dela. Exatamente. Continuando assim, né, as descrições da história de Esther, Esther já rainha, né, uma menina judia que se tornou rainha. A Bíblia diz que Assuero amou Esther quando a viu, exatamente pela mulher que ela era, pela luz que ela transpareceu para ele, né? Pelo tipo de pessoa que era. Mas tinha um moço naquela época que não gostava dos judeus, e não era por causa de Esther. Ele não gostava dos judeus, na verdade, nem era não gostar, ele odiava. E aí, para quem acha que se falou em genocídio apenas na Segunda Guerra, lá nas antiguidades, antes de Cristo, já tinha um homem mau querendo matar todos os judeus, né? Lá na época de Esther, Amã. E aí Esther, já rainha, contando com a ajuda do seu parente, aquele que a criou, que foi Mardoqueu, ela usou a sua posição de influência, de rainha, para tentar impedir que o plano maligno de Amã acontecesse, né? E aí a gente vê novamente a ilustração de como Deus trabalha na história de forma misteriosa. Por quê? Porque antes de Esther se tornar rainha, Amã já odiava o povo. Ele já queria matar o povo. E o Senhor sabia que ele precisaria de alguém influente lá dentro do castelo para ser usado por ele, para articular uma forma para que o povo dele não fosse exterminado. Então Deus começa a agir na história de Esther muito antes que ela fosse levada para lá, né? Ele já estava preparando ela para ser rainha. E aí nós aprendemos que mesmo que pareça que Deus está ausente, ou que as circunstâncias são as piores possíveis, Deus não está ausente, Ele está, eu nem vou dizer que Ele está lá em cima olhando, não, porque Ele está aqui do lado mesmo, né? Ele está aqui do lado, olhando, controlando, trabalhando em nosso favor. E a história de Esther traz isso muitas vezes para nós, né, sobre o cuidado de Deus do nosso lado. Ainda falando sobre luz, Shirley,
como você disse, tem um louvor que fala que Deus ele é a luz na escuridão. E eu fico me colocando no lugar daquele povo quando recebeu a notícia que todos iam ser exterminados. E aí você pensa, viaja ali na história por um momento, no peso que ficou para Esther. E como que ela teve que ser estrategista. Como que ela teve que pensar. E a gente leva um pouquinho mais atrás, quando você disse uma história de amor. Porque o rei, ele amou Esther quando viu Esther. E isso pesou, foi importante. Porque o que ela faria era uma decisão, era de suma importância. Ela colocou a vida em risco. E o sofrimento que aquele povo sentiu naquela época, que eu mencionei aqui, de pensar no sofrimento que eles tiveram, em saber que iam ser sacrificados, mortos, faz a gente pensar que se Deus livrou uma nação da morte certa, por que Ele não ia nos livrar hoje do nosso problema ou da nossa morte certa? Qual seria a nossa morte certa neste momento? Por que não confiar que este Deus seria luz na escuridão e que livraria a gente deste problema pessoal de cada um, da morte certa? Qual seria a nossa morte certa? Por que não confiar nesse Deus que livrou os judeus em Suzã? Kelly, tem um trecho da história de Esther que Mardoqueu faz um confronto, né? Ele confronta ela e fala assim, porque Esther estava com medo, né? Esther falou para Mardoqueu assim, mas tem 30 dias que o rei não me chama, ninguém pode chegar à presença do rei sem ser convidado. Se eu for, eu posso morrer, se ele não levantasse o cetro. E aí Mardoqueu confronta Esther. Esther, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te fez rainha? Quem sabe, Esther, não estava nos planos de Deus que você intervisse em favor do povo de Israel, mesmo correndo risco de morte. E aí eu gostaria que você comentasse sobre o seguinte, como buscar entender e aceitar os propósitos de Deus para nós, por mais difíceis que eles pareçam. Na minha humilde opinião, quando o primo de Esther a convenceu, né, porque na verdade foi uma convocação para todas as moças, né, de todos os reinos. Mas assim, quando ela foi, eu imagino que naquele momento ele se sentiu ao mesmo tempo que aliviado, mas ele se sentiu assim, é uma esperança da minha prima se tornar, ter uma família. Ela vai ter um lugar, ela vai ser cuidada. Mesmo que ela não se torne rainha, eu imagino que ele pode ter pensado assim, mesmo que ela não se torne rainha, mas ela vai ter alguém por ela. Então, ela foi. Só que aí depois, com todos os acontecimentos, ela foi escolhida, ela se tornou rainha. Então, assim, foi muito além do que, eu imagino que o que aconteceu foi muito além do que Mardoqueu imaginou. Então, isso foi muito bom. Aí, respondendo à pergunta, eu imagino que quando ele teve a oportunidade, né, que ele conseguiu se encontrar com a prima e conversou, e que ele percebeu esse medo, percebeu essa porque é uma coisa que eu me coloco no lugar. É uma situação muito tensa, né, é uma responsabilidade muito grande. Então, aí entra o toque. Eu falo que é o toque de Deus na vida do servo dele, naquele momento. Porque ele fez essa indagação para ela, para Esther, e fez acender uma luz para ela. Ela, sim, simples. Aí ela, realmente, eu não estou aqui simplesmente, né, por estar. Alguma coisa tem aí. E aí ela começou, ela buscou eu penso que a partir daí foi o ponto de partida, né? Foi o ponto-chave para ela começar a buscar um certo entendimento. Aí entra aí outras coisas também, né? A questão do encorajamento, que muitas vezes não parte da gente,
muitas vezes não é da gente. A questão do que não é simples, a questão do propósito que ela fez, da persistência e da perseverança dela. Sabe o que eu noto também nessa história de Esté, nessa parte aí que Kelly falou, muito bem falada? Esté teve que tomar uma postura. Até então ela estava sendo cuidada, rainha, amada. E aí veio a parte difícil, ser rainha, tomar decisões, ser líder, salvar seu povo. E aí começou o peso, começou a aparecer, né? Transparecer. Tipo, Deus, até aqui eu fui. E agora? E agora? Entra aí na história. Isso. Então ela deve ter, com certeza, pensado: meu primo estava certo. Eu achei que eu estava aqui por estar, mas Deus tinha um propósito maior. Assim, só uma correção. Entrei na história, quando eu digo isso, ele sempre esteve, tá? Mas eu digo isso assim, é como se ela dissesse assim: a partir daqui eu não posso mais sozinha. Então, ela entregou para Deus assim e fez a parte dela, mas sabendo que a direção estava. Essa foi a parte bonita também da história. A confiança que ela teve em Deus quando ela viu a sua vida, quando ela viu o fim de sua vida. Era aquele ditado que diz entre a cruz e a caldeirinha. Ou ela entrava na sala do trono e poderia ser morta, né? Entrava lá no aposento do rei, ou ela morria como judia. Então, ela teve que tomar uma postura de liderança e se arriscar, né? Nesse momento, né, se apresenta aí a líder, né, a rainha, porque o líder, ele não nasce líder. Ele se apresenta em algum momento, ele já tem, né, uma predisposição. E a pessoa corajosa também, ela não nasce corajosa. É na dificuldade que ela enfrenta, né? Então, se apresenta aí a rainha Esté, a líder do povo, quando ela fala para Mardoqueu: vai e fala para o povo, para jejuarem por 3 dias. Não querendo te interromper, mas repara um detalhe. Sempre Mardoqueu falava com ela, instruía ela. Quando ela se posicionou como líder, ela falou: vai. Foi ela que deu a ordem agora. Foi ela que comandou. Nesse momento, ela cria coragem, né? E toma uma atitude. Eu e as minhas servas aqui também faremos isso. Nós também jejuaremos por 3 dias. E, passando os 3 dias, eu vou à presença do rei. E se for para morrer, eu vou morrer. É uma atitude de coragem, né? De entender qual era o propósito dela ali, interceder. Então, talvez essa seja a nossa dificuldade, enquanto profissionais, né? Aqui nós temos, de nós 3, profissionais diferentes, né? Miriam, professora, eu, da enfermagem, Kelly, nutricionista. E aí a gente busca também entender qual o propósito de Deus. Por que Deus me permitiu estudar e chegar onde eu estou hoje? Né? Miriam está estudando ainda, mas Deus não permite que ela faça uma graduação na área de educação simplesmente para ser mais uma professora, né? É para ser a professora, para fazer diferença na vida de alguém. Então, assim, buscar entender o nosso propósito, o que Deus espera de nós enquanto cristãs. Porque antes de ser a profissional que sou, eu sou cristã. Então, eu já tenho um compromisso com Deus. E eu preciso, sim, buscar entender qual é o propósito de Deus para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, para fazer diferença na vida das pessoas. Porque Esté fez, né? E aí ela entrou na presença do rei. E aí, na hora que ela entra na presença do rei, todo mundo fica assustado, né? Todos que estavam lá presentes ficam assustados, lógico, porque não podia, ela foi muito ousada. Ela foi muito ousada. E o rei levanta o cetro. Né? E Esther não morre. E aí Esther vai lá para contar o plano maligno de Amã? Não, porque Esther é uma menina muito esperta, né? Uma menina sábia. O livro de Provérbios nos fala a respeito da mulher virtuosa, que é uma mulher sábia. E ela não foi lá entregar o moço, ela foi lá convidá-los para um banquete. Porque posteriormente ela falaria, né? Então, assim, ali se apresentou uma líder sábia.
uma líder que buscou a direção de Deus e tomou a decisão correta, né, na busca da preservação da nação de Israel. A Esther também, ela não foi rixosa, né, Shirley? Ela poderia já ter chegado lá esperneando. Ah, esse moço quer me matar. Mas ela foi sábia, ela pensou, e não só o primeiro banquete, não 2. Ela fez 2 banquetes. Ao tempo que ela levou para orquestrar todo o plano dela. Quando a Bíblia fala para a gente ser sábia, ser uma mulher sábia, quando a Bíblia nos traz para a nossa realidade como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, a gente reflete ali a história de Esther. Neste momento, não agir por impulso. Ela pensou primeiro. E às vezes a gente o quê? Reclama primeiro. É aquela chance que a gente tem de... Vou mostrar meu parecer, meu ponto de vista. Pronto, falei. E aí, Esther nos ensina a pensar, respirar, contar até 10, para depois agir. Se precisar, contar até 1000, né? Mas não tomar uma atitude sem planejar, né? Nenhuma atitude que não seja inteligente. Então, a gente continua a história de Esther. E o que aconteceu? No segundo banquete, né, ela contou o que estava acontecendo. Contou para o marido dela o que estava acontecendo, que aquele moço lá, que era o conselheiro do rei, que era o homem de confiança do rei, tinha feito um decreto para matar todo o povo de Israel. E aí o rei não sabia disso, porque ele tinha dado autoridade para o moço para poder fazer isso, né? Ele era uma pessoa de confiança, tipo o primeiro-ministro. Então, esse decreto não podia ser revogado, porque decreto real não podia ser revogado. Entendendo o rei que foi uma armação de Amã para destruir o povo de Israel, na verdade, quem morreu foi ele e os filhos dele, né? E aí, então, o que fazer agora? O que fazer para preservar? Porque ficariam os discípulos dele, né? Discípulos dele. O que fazer? Então, qual foi a determinação do rei, né? Junto ali com Esther, que eles pensaram enquanto líderes, foi fazer um novo decreto. Um novo decreto, dando ao povo o direito de se armar e de se preparar para se proteger, né, para poupar suas vidas. E foi uma batalha vitoriosa para o povo de Israel. E aqui a gente vê novamente a ação de Esther, enquanto líder, enquanto rainha. A partir daquele momento foi instituída uma festa de agradecimento. Né? A Bíblia nos diz, em tudo dai graças. Uma festa de agradecimento, a festa de Purim, que foi para comemorar a vitória contra os inimigos. Às vezes não está fácil, mas em tudo dai graças. Né? Na dificuldade, o Senhor se apresenta. E aí, a gente continua a nossa conversa. Kelly, dá para seguir o exemplo de Esther nas situações difíceis? Tá. A gente viu, ficou bem claro que dá. É difícil? Sim, muito. Mas é possível. Porque, como já foi discutido, muito bem discutido, tudo depende de nós mesmas. O Deus a quem servimos, ele é imutável. Ele é imutável. Então, tudo vai depender da nossa postura, como foi dito. Tudo vai depender da nossa dependência dele. Então, é possível sim. O livro de Josué nos traz um texto que diz o seguinte: não te mandei eu? Quando o Senhor fala, não te mandei eu, Ele está dizendo, o meu propósito para você é esse. Então, já que eu te mandei, esforça, tem bom ânimo, não fica com medo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou contigo. Então, assim, eu vou ter medo? Vou. Eu vou ter, porque não é fácil. E não foi para Esther também. E não foi para Esther. Então, assim, não seria para nós. Por que para nós seria diferente? Como você disse, Deus se apresenta nas dificuldades. A primeira dificuldade foi revelar para Assuero o plano maligno de Amã. E a segunda dificuldade foi lutar contra os inimigos. Porque eles não ficaram livres da batalha. Eles tiveram que lutar contra os inimigos. E eu vejo isso muito na minha vida, sabia?
Eu penso assim, às vezes a gente está numa batalha e aí você vence a primeira guerra. Não, a primeira batalha, né? E depois vem a guerra para finalizar. Mas eu creio num Deus que tudo pode. No Deus que salvou Esté e seu povo, que continua salvando até hoje. É só crer nele. Parece ser difícil, mas não é não. Porque na hora que você está aqui naquela dificuldade, você vai crer em Deus mesmo, que é o Deus do impossível. Você vai pensar, oh meu Deus, me ajuda aí, que sem você eu não consigo. Isso. E quando a gente está passando por dificuldades, seja qual for, é ruim, claro, mas a gente tem que agradecer porque é o momento que a gente mais se aproxima de Deus. Seja qual for a dificuldade, é aquele momento em que a gente mais, com a nossa força mínima humana, né, é insignificante, mas é com aquela forcinha que a gente consegue enxergar coisas que, quando a gente está na bonança, a gente não consegue ver. Mas, quando a gente está nas dificuldades, é que a gente contempla a face de Deus. Contempla a companhia de Deus ao nosso lado. Por experiência própria, eu mesmo, em muitos momentos, eu senti a presença de Deus me acompanhando no meu trajeto para o trabalho. Por diversas vezes, eu fui de casa para o trabalho conversando com Deus. E, assim, a paz que isso nos traz é indescritível. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa viver. Falar não é o suficiente, a gente precisa viver, a gente precisa buscar viver isso. Chega a ser constrangedor, né, Kelly? Exatamente. O amor de Deus nos constrange, porque você verifica que Ele está presente na sua vida, mesmo quando você não percebeu. De tão, assim, falhos que somos. Aí, de repente, você fala, foi Deus. Deus esteve ali, Deus estava ali. Ele me colocou ali. E isso aconteceu já na minha vida muitas vezes, em que eu pude, graças a Deus, reconhecer que foi a mão de Deus que me colocou ali e me livrou de muita coisa também. E esse reconhecimento ele é muito importante, né? Reconhecer, não foi por meu mérito, foi Deus que me deu. Então, às vezes você que está aí nos escutando, está desanimada, né? Acha que não dá conta. Ah, não, de verdade, não vou mais mexer com isso, não. Está com medo, apavorada. Confiar em Deus, buscar força em Deus. E aí Ele vai te encorajar. E aí Ele vai fazer de você uma mulher forte, assim como Esté, pronta para enfrentar desafios. Porque a gente encontra força exatamente na fraqueza. Se não passa por dificuldades, eu não tenho por que ser forte. Né? Nada me exige ser forte. Então, assim, para nós mulheres atuais, nesse mundo tão exigente, né? Onde a gente precisa ser a melhor de tudo, onde a gente precisa trabalhar muito e cuidar de casa e de criança e de marido e de tudo perfeitamente. Será que é possível? Será que eu não preciso retroceder um pouco às vezes, né? Para poder entender qual é o propósito de Deus e fazer o melhor possível? Vamos lá, então. Esté, ela nos dá um exemplo também de uma líder submissa. Além de corajosa, né? De líder, de corajosa, ela também foi uma mulher submissa. Ela fez diferença lá no povo dela, né? Ela influenciou uma comunidade. Quem será que eu tenho influenciado? Ela influenciou uma comunidade e fez diferença na vida do povo dela, né? Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. E diz o que é sobre a mulher virtuosa? Que ela abre a boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Esté era essa mulher. E aí deve ser a nossa meta de vida também. Ser essa mulher, né? Que quando nós falarmos alguma coisa, seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, lá numa reunião de família, na vizinhança, que sejam palavras que tragam luz, que sejam palavras que sejam sal, né? Para poder trazer vida para a vida das pessoas, trazer Deus para a vida das pessoas. No quesito palavras, a gente vê que Esté, ela era exemplo. Então, às vezes,
falar se remete muito a ser aquilo, ser luz, brilhar ali, fazer a diferença. E como eu faço a diferença? Porque o destaque de Esther foi para o bem. E será que nós estamos em destaque com o bem? Estamos usando como Esther de benevolência? Então, assim, quando se diz em destaque, o destaque tem que ser positivo, igual o de Esther. E esse destaque só vai vir através da nossa postura, de quem nós somos e não de quem nós falamos ser. Exatamente. Então, é possível para nós hoje seguirmos o exemplo de Esther, apesar de todas as dificuldades, e sermos agentes de mudança na vida das pessoas, né? Até como outras mulheres um dia foram agentes de mudança nas nossas vidas, porque nós temos exemplos de mulheres, né? Nós temos exemplos de mulheres de fé, né? Nas nossas casas, na igreja, a gente tem exemplo de mulheres que, quando a gente era lá adolescente, falou assim: quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Então, assim, olhando para Esther, sejamos também líderes corajosos. Entender, né, qual é a minha identidade, entender qual é o propósito de Deus para mim, como nós já falamos, isso de forma muito direta. E a gente pode afirmar o seguinte: o propósito é a minha razão de ser, é porque eu vivo. Então, eu hoje sei qual é o propósito de Deus para mim, né? Eu sei o que o Senhor espera que eu faça, por mais difícil que esteja sendo. Mas eu já entendi qual é o propósito de Deus. E aí, às vezes, a gente vai falar: Senhor, mas por que eu? Por que não Miriam? Por que não Kelly? Não. Miriam tem um propósito lá na educação. Não te mandei eu? Eu mandei foi você. Kelly tem um propósito na nutrição. Quem tem um propósito na enfermagem sou eu. Então, assim, foi para mim, né? Fui eu que ele escolheu. E aí a gente precisa dar sentido e direcionar segundo o propósito dele. E é possível, sim, desde que a gente queira entender qual é a nossa identidade e qual é o propósito de Deus para nós. O de Esther foi ser escolhida como rainha para fazer uma intervenção guiada por Deus para salvar a vida do povo de Israel. E o seu, né? Daqui a 50 anos, como vão lembrar de vocês? Como vão lembrar? Será que vão lembrar de Miriam? Eu lembro da minha professora do primeiro ano. Uma criança, daqui a 50 anos, vai lembrar dela como professora. Espero ser lembrada com olhos bons. Eu tive uma boa professora. Os meninos, né? Kelly também trabalha em escola. Os meninos também vão lembrar de Kelly. Porque, assim, faz história, porque a gente faz história. E a gente quer deixar lembranças boas, né? Mas, para isso, eu preciso aceitar o desafio e me comprometer com o propósito de Deus, por mais difícil que pareça. Eu preciso me comprometer com coragem e fazer aquilo que Ele espera. Então, nós hoje precisamos descobrir o nosso propósito e buscar entender também. Ah, Sheila, mas eu descobri qual é o meu propósito, mas eu não entendo porque Deus tem esse propósito para mim. As coisas de Deus são assim. Entender, às vezes a gente não vai entender nunca, mas aceitar eu preciso. E eu posso falar assim com Deus: ô Senhor, de verdade, eu não estou entendendo não, mas eu aceito porque está vindo do Senhor, e eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Porque Jeremias diz o seguinte, no livro de Jeremias, versículo 29, fala que Deus, Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Então, se eu sei que Deus só pensa coisa boa para mim, eu posso até não entender qual é o propósito dele, mas aceitar, entendendo a soberania dele, sabendo que ele é maior, que ele conhece o futuro, eu só preciso... Não, Senhor, eu aceito. Está difícil, está doendo, eu acho que eu não vou dar conta, mas eu aceito. E detalhe que no finzinho do versículo é para dar o fim que a gente espera. Sempre aquilo que a gente pediu, da forma melhor, que é a forma de Deus. E assim, como as meninas citaram antes, nós todas temos exemplos, né? E exemplo de dar o fim que nós esperamos, conforme descrito em Jeremias, é quando o nosso sonho se junta ao sonho de Deus. E aí, dentro do projeto de Deus para nós, acontece algo que você queria, que você pediu, mas da forma que o Senhor quis. E aí a gente entende: Senhor, na hora que eu sonhei isso, o Senhor sonhou comigo, sim.
né? Sim, e aí eu amo dizer sobre o livro de Salmos, né? Que a tua alegria esteja no Senhor. E aí ele vai fazer o quê? Ele concederá os desejos do seu coração. Os desejos do meu coração. Por quê? Porque a minha alegria está no Senhor. Porque eu busco primeiro o reino de Deus. Então, é muito importante buscarmos ter propósito, porque o propósito ele dá sentido à nossa vida. Se não tem sentido viver, eu vou ser uma pessoa adoecida, né? Porque não tem sentido. Por que eu saio todo dia para trabalhar? Por que eu faço comida? Por que eu cuido da minha casa? Por que eu cuido dos meus filhos? Não tem sentido. Se não tem sentido, né? E aí, vai chegar momento que nós vamos ter posição de influência. Que a gente vai estar em algum lugar que é influente. Ah, mas eu não, meu trabalho é tão simples, eu não influencio ninguém, não. Será? Será que não influencia? Nós temos exemplo de mulheres que, de boca fechada, elas têm influenciado o setor inteiro de trabalho delas. Porque o setor inteiro sabe que elas são mulheres de oração. Então, não fala, mas influencia. E aí, as meninas agora? Vocês vão precisar influenciar, né? Lá na escola, Miriam como professora, lá na escola, Kelly também como nutricionista, vocês vão precisar influenciar pessoas. E agora, olha o tamanho da responsabilidade. Como que eu faço enquanto cristã? Para influenciar para o bem, a gente tem que usar de humildade. Primeiro, para ser líder, para governar, para liderar, você primeiro é servo. Quanto mais líder, mais servo. Porque é esse o olhar correto para conseguir influenciar. Se tratando de escola, eu lido com crianças e adolescentes. E influenciar um adolescente é algo assim um pouco difícil. Um pouco difícil. E influenciar para o bem ainda é mais difícil. E aí, quando você considera grandes realizações, como Esther fez, você tem que pensar humildemente. A humildade, ter humildade, não ser egoísta, vaidoso. E assim, com amor ao próximo, sempre se colocando no lugar do próximo. E aí você vai conseguir chegar no propósito correto e influenciar para o bem. Só completando a resposta, acredito que a gente precisa ser reflexo de Deus na Terra, né? Quando Jesus esteve na Terra, ele foi de uma maneira em que ele foi perfeito. Mas por mais que ele tenha sido perfeito, ele não conseguiu agradar a todos, né? E aí eu acredito assim que acredito porque a própria palavra diz, né, que a gente deve ser imitadores de Cristo. Então assim, que sejamos imitadores. Esther estava há quase 500 anos antes de Cristo. Isso? E Esther, ela conseguia ter essas virtudes, né? Ela conseguiu ser reflexo. Exatamente. Então, nós também temos que procurar termos essa personalidade. É claro que é impossível para a gente, né? Mas a nossa tentativa, ela sempre será válida. Sempre. A nossa busca em cada dia ser melhor e cada dia sermos mais parecidos com Cristo, ela tem que ser constante na nossa vida. Exatamente. E aí a palavra que fica aqui, né, com base no texto de Filipenses 2, é empatia. Eu preciso me importar com o outro. Eu sou importante? Sim. Eu sou importante, mas eu preciso também me importar com o outro, com a dor do outro, né? Com a necessidade do outro. E cuidar.
cuidar de mim e cuidar do outro. E aí a história de Esther traz esse exemplo, né, de consideração pelos outros, porque ela colocou o seu bem-estar, a sua segurança e o seu conforto abaixo da necessidade de cuidar do seu povo, né? Então, assim, ela sabia que ela podia morrer? Sabia. Mesmo assim eu vou, porque existe uma nação que espera de mim, né? Espera que eu faça algo. Então, ela foi uma pessoa humilde e pediu a ajuda de Deus e do seu parente Mardoqueu, em vez de confiar apenas em sua própria história, em sua própria sabedoria e habilidade. A humildade não sou eu que digo que tenho, ela é perceptível em minhas atitudes. Diz um sábio que o dia que a pessoa se percebe humilde, a humildade acabou ali. Acabou, porque né, ele percebeu que ele era humilde, então deixou de ser. E aí, com isso, nós mulheres, nós podemos aprender com Esther a importância de colocar, em alguns momentos, isso também não vai ser sempre, em alguns momentos, o interesse dos outros acima do meu. No sentido de que, naquele momento, aquela pessoa está precisando mais. E, naquele momento, eu vou ser a cuidadora, né? Sou eu que vou apoiar, sou eu que vou ser empático. E aí, entendendo uma completa dependência de Deus que nós temos. Isso é atitude de coragem. Em outro momento, esteja certa que alguém vai cuidar de você. Esteja certa que, assim como você cuidou, o Senhor vai enviar alguém para cuidar de você. E aí a gente continua, né, já finalizando a nossa conversa, falando sobre submissão. Porque a história de Esther fala sobre submissão. Ela não é só um exemplo de coragem, de liderança, ela é um exemplo de submissão. E aí, submissão no contexto bíblico, ele pode ser bem polêmico às vezes, né? Porque ainda mais na atualidade, onde para as mulheres é o fim do túnel ser submissa a alguém. Mas quem é esse alguém a quem seremos submissa? Né? Ao marido que nos ama como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Qual é a dificuldade de ser submissa a um marido, a um homem que te ama a ponto de morrer por você? Né? Mas a insubmissão, no sentido humano, terrestre, ela também pode representar uma insubmissão a Deus. Né? Porque aí a gente tende a ser insubmissa. Esther deixou claro para nós. O exemplo dela de submissão a Deus deve nos inspirar em todas as áreas das nossas vidas. Nós devemos saber qual é o lugar onde podemos estar. Ah, mas a mulher pode estar onde ela quiser. Pode. Ela pode sim, nós podemos estar onde nós quisermos. E devemos arcar com todas as responsabilidades de estar onde nós estivermos. Mas não esquecendo que, independente de onde eu esteja, eu tenho um Deus que é superior. E eu devo submissão. E eu devo respostas. E eu devo tudo a Ele. Não esquecendo, Shirley, que a submissão de Esther é notória. Mas, mesmo sendo submissa a Assuero, ele fez a vontade dela. Ele salvou, ele foi um instrumento usado por Deus para salvar os judeus, através da submissão de Esther. Porque Esther, ela não exigiu nada do seu esposo. Ela primeiro agradou ele e depois fez a petição. Tanto que a Bíblia é clara, ele fala, pedes tudo o que você quiseres, até metade do meu reino. Se tu me pedires agora, eu te dou. Então, ela tinha o amor daquele marido em suas mãos naquele momento. Então, quem sabe se a nossa submissão, principalmente ao nosso marido, que é um ponto assim que não gira a catraca, né? Hoje em dia a gente pode falar assim que tipo range ali no ouvido da mulher quando diz assim, você tem que ser submissa ao seu marido, parece que dá uma dorzinha lá no tímpano, né? Quem sabe, porque o Deus sábio que nos colocou submissas aos nossos maridos, Ele tem um propósito nisso também. Então, assim, mesmo que dá um estalo no ouvido, quem sabe se nós obedecermos como Esther e sermos submissas, qual será o resultado? Precisa ficar claro para nós, né, que a concepção bíblica de submissão, ela está dizendo sobre ser submissa a alguém que morre de amor por mim. Alguém que morre de amor por mim. Alguém que te ama tanto quanto Deus te ama.
Aí, quando você encontrar essa pessoa, quando você encontrar esse tipo de amor, aí você vai compreender o que a palavra submissão traz. Dentro do contexto bíblico, precisamos buscar, né, esse conhecimento. É desafiador? É, principalmente na atualidade, né? É extremamente desafiador entender. Mas nós, como líderes cristãos que somos, não podemos nos adequar ao mundo. Nós precisamos fazer diferença. Então, assim, às vezes, vai acontecer um evento, algo no seu trabalho, na sua escola, e aí você comenta assim, não, mas eu preciso conversar com meu marido antes. Não tem problema. Não é pedir para ir. É comunicar, é informar. Isso, a gente pode até mudar a palavra e falar sobre respeito. Né? A gente pode até mudar e falar sobre respeito. Em contrapartida, com ele, seria da mesma forma. Então, assim, enquanto cristã, eu preciso ter sabedoria para entender o tipo de mulher que o Senhor quer que eu seja, o tipo de líder que o Senhor quer que eu seja. E para aí fazer diferença e ser considerada como mulher de Provérbios, né? Que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, ela destrói com o quê? Com as suas mãos. É ela mesma que destrói. Então, finalizando já aqui a nossa discussão, Miriam e Kelly vão falar, né, para nós, se dentro da realidade delas, né, enquanto mães, esposas, profissionais, dá para aplicar essa sabedoria nos dias de hoje? Ou é difícil? Você vai sofrer bullying em algum momento? Vai falar, Kelly. Dá para aplicar, mas o bullying vai vir. O bullying com certeza virá. Mas é aí que nós vamos mostrar a nossa soberania, a nossa força, a nossa liderança. Mas, Miriam, você já percebeu que geralmente o bullying, ele vem das que não conseguem ser? De fato. É verdade. O bullying, não que somos perfeitas, claro, né? Longe de sermos. Mas, geralmente, o que incomoda, né, é mais o que está difícil para o outro. Então, ele prefere apontar você do que se... Né? Esquece que, enquanto ele aponta um dedo para você, tem 3 para ele. Então, eu costumo ver dessa forma, sabe? Mas, respondendo de forma mais formal a pergunta, Shirley, acredito, sim, que vão ter, sempre terão, aquelas pessoas influenciadoras para o mal. Exato. Sempre terão aquelas pessoas que, de certa forma, tentarão desconstruir tudo que a gente tenta construir conforme a palavra nos orienta. Então, sempre vão ter. Desde sempre. Desde sempre. Detalhes que nós seremos perseguidos. Isso é bíblico. Se você está sendo perseguido, dá glória a Deus. Exatamente. Porque está no caminho certo. Então, nós falamos aqui, a exemplo de Esther, da mulher sábia, da mulher virtuosa, de Provérbios 31, né? E aí, Salomão escreve que essa mulher virtuosa, ela cuidava bem da sua família, ela cuidava e administrava os recursos de maneira eficiente, quer dizer que ela trabalhava fora, né? E dizia que a família, o marido, os filhos, falavam bem, louvavam ela. Né? Era a mulher virtuosa. Admirável. Né? Ela era admirável, a boa esposa, a boa mãe, a trabalhadora. Né? Ela produzia. Então, é essa mulher que deve ser o nosso alvo. Né? É essa mulher que faz diferença. Nós devemos buscar ser como a mulher virtuosa. E seguindo o exemplo de Esther, buscando sabedoria do alto, né? Que é a sabedoria, peça a Deus. Seguindo o exemplo de Esther, na nossa vida a gente consegue. Né? É fácil? Não. Não é fácil. Então, assim, o fato de a gente falar sobre submissão aqui não foi na intenção de polemizar. Foi na intenção de dizer que submissão é característica de mulher forte, de mulher corajosa. Com certeza. De mulher que tem parceria em casa, né, com seu companheiro, com seu marido, que planeja, que pensam juntos. De mulher amada. E de mulher amada, viu? Muito amada. Lembrem disso. Isso é coragem, sabe? Decidir juntos pelo bem da família, não pensando em mim, pelo bem da família. Porque ali, a partir do momento que são 2, né, já existe uma instituição.
Então, por isso que a gente quis comentar aqui a respeito de submissão, a exemplo de Esté e a exemplo da mulher virtuosa. Nunca pensem que a gente fala sobre inferioridade, sobre subordinação. Não. Sempre é uma atitude de respeito, é uma atitude de reconhecer o líder, né? De reconhecer a liderança do marido. Inclusive, para cada um assumir o seu papel. Né? E para a carga não ser tão pesada. Porque se eu assumo um papel que não é meu, é lógico que a carga vai ficar mais pesada. Quem quiser confirmar, né, essas falas, pode ir lá em Efésios 5, 22. Vários versículos do Novo Testamento falam a respeito da submissão com base na vontade de Deus, com base no que o Senhor quer, né, que é uma submissão respeitosa, que implica confiança, respeito, cooperação de um para o outro. De ambos, de ambas as partes. É interessante porque a gente falou aqui das mulheres, porque a gente trata um assunto sobre uma mulher, sobre uma rainha Esther, mas lembrando sempre aos nossos queridos maridos que eles têm que amar como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, como Shirley já mencionou. E mulheres, deixem-se ser amadas, serem cuidadas. Exatamente. É bom, não é ruim não, é muito bom. Às vezes a mulher quer ser ali o comandante da casa, está preocupada com tudo, e no final só estresse. Não vai te levar trazer benefício algum. Então tudo no seu lugar, como Deus fez, é o caminho mais assertivo. Exatamente. A mulher que deixa ser amada, ser cuidada, que é uma auxiliadora do lar, se torna uma boa esposa, porque sobra tempo para os filhos. Ela consegue configurar ali seus horários direitinho, porque cada um vai estar no seu quadrado, né, Shirley? O esposo é esposa e a esposa é esposa. Exatamente. No final, só felicidade. Exatamente. Uma relação de parceria, né? De cooperação. E isso é muito importante. Deus, ele trabalha, né, em todo o tempo, lá desde Gênesis. Todas as histórias dos escritos bíblicos apontam para Jesus. E não diferente é a história de Esther, né, que é uma história muito valiosa para nós hoje. Através das experiências de Esther, mulher corajosa, nós podemos aprender como que Deus trabalha em nossas vidas, para nos proteger e para nos guiar. Né? Até quando a gente não pede, até quando a gente nem imagina. E aí a gente pode encontrar alguns paralelos entre a história de Esther com a nossa própria relação com Cristo. Ah, mas lá, quase 600 anos antes, sim. Lá no Éden, a história já tinha uma relação. Ele está sempre nos conduzindo em nossa jornada de fé. Sempre. Durante todo o tempo. Durante essas últimas 4 semanas, falamos sobre mulheres fortes e mulheres de fé. Com Esther não foi diferente. A história dela vem nos ensinar sobre proteção, sobre direcionamento, sobre orientação que Cristo nos oferece. Porque Ele é o bom pastor, né? Ele nos guia nessa jornada. Então, nós precisamos aprender com os relatos bíblicos, né? Ouvir, assistir, ler, né? Muito importante. E voltar várias vezes. E a história de Esther é uma dessas. Que cada vez que a gente ouve uma mensagem, que a gente assiste um filme, que a gente vê um comentário, um debate, é diferente. O Senhor sempre fala de forma diferente sobre o cuidado dele. E aí nós podemos aprender também sobre como Cristo protege e guia as nossas próprias jornadas. E aí nós 3 somos exemplos, né? Nós 3 somos exemplos de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor tem entrado em providência, de que Ele tem nos protegido. Né? E aí, nesse contexto, nós aprendemos que, como Kelly falou antes, eu preciso viver para saber. Eu preciso sentir Ele cuidando. Eu preciso sentir Ele do meu lado. Eu preciso conversar com Deus só em pensamento e falar, às vezes, ó Senhor, se for assim, eu vou saber que é do Senhor. E aí Ele vai lá e faz o quê? Do jeitinho que você pensou. É lindo de ver. Isso é cuidado, né? Isso é providência. É providência. Nem que depois a gente fique com vergonha, né, meninas? Fica com vergonha de ter conversado com Deus dessa forma. Mas eu acredito que pelo grande amor que Ele tem por nós, Ele não se importa.
Não. Ele não se importa, não tem problema não. Se para você ter paz, você precisa dessa resposta desse jeito, então, tranquilo da minha parte. Porque ele já sabe quem ele é. Inclusive, a gente até fala, Deus, não é sobre o Senhor, isso é sobre mim, né? Não é porque eu acho que não é, mas é sobre mim, é uma questão minha. E é muito importante, né, a gente reconhecer esse agir e aí fazer como Esther depois. Talvez não uma festa de Purim, mas uma ação de graças, né? E agradecer a Deus pela uma ação de graças pelo que o Senhor fez, pelo que Ele faz e pelo que a gente tem certeza que Ele vai fazer ainda em nossas vidas. E as coisas de Deus, elas são tão maravilhosas que é uma obrigação nossa falar dele, falar de Jesus. Os feitos do Senhor, eles não acontecem simplesmente para o nosso benefício, simplesmente para a nossa satisfação, para o nosso alívio. Eles acontecem para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado pela minha boca, pela sua boca. E se nós não glorificarmos, as pedras glorificarão, as árvores glorificarão, os pássaros glorificarão. Porque o nome do Senhor, Ele é glorificado no céu de noite. Então, assim, Deus não precisa, Ele já tem. Mas nós precisamos exaltá-lo. É uma necessidade nossa engrandecer o nome do Senhor. O nome de Deus, ele é engrandecido a todo momento pela boca daqueles que confiam nele. Como Esther influenciou e nos influencia até hoje, aí eu fico pensando assim, em que momento da minha vida eu vou ser Esther? Quando eu vou ser Esther e vou influenciar uma outra mulher? Quando eu vou aplicar esses ensinamentos que Deus me deu? É falando, igual o Kelly disse aí. É mostrando esse Deus bom, esse Deus lindo, que fez por mim, fez por Esther, fez por Kelly, por Shirley, vai fazer por Maria, Joana, Beatriz. E Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E Deus é Deus. E quando Ele faz, o propósito dEle não é frustrado. E é nessa fé que a gente tem que confiar. E ser Esther para outras mulheres também. Influenciá-las. Exatamente. Isso é muito importante. Finalizando aqui a nossa discussão, deixe uma dica, né? As pessoas não gostam de conselhos, não. Deixe uma dica para essa mulher que está assistindo a gente e que está ainda na dúvida, se compensa ser fiel, ser submissa, buscar coragem nesse Deus. Vai deixar primeiro, Kelly? A dica que eu deixo é a seguinte, é a que eu sigo, é a que eu faço. Sempre ore. Porque é através da oração que você vai ter a resposta. Se Deus não quiser que você continue nesse caminho, Ele vai te tirar dele e vai te mostrar o caminho a qual você deve andar. Se Ele quiser que você continue nesse caminho, você vai pisar em espinhos, passar por problemas e lá na frente vai ser vitoriosa. Porque é Deus. E quando é Deus, não tem batalha que você não vença. É confiança e oração em Deus. Este é o meu conselho. O meu conselho é, completando o de Miriam, você, mulher, você que está assistindo, busque constantemente ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas isso aí eu já tenho. Eu já tenho minha rotina de ir para a igreja, eu nem falto culto. Mas quando eu falo relacionamento íntimo, é de, em todos os momentos, em tudo que você fizer, procure lembrar. Aqui está cabendo o Senhor? Isso que eu estou fazendo, cabe o Senhor aqui? Se a resposta for sim, então permaneça, melhore, aprimore. E esse relacionamento que eu falo de proximidade, íntimo com o Senhor, a gente consegue como? Através do que Miriam falou, através de oração, através de contato, através de persistência, perseverança e amizade com Deus. Deus,
apesar de ser grandão, apesar dele ser tão sem palavras, ele é do tamanho que cabe no nosso coração. Mesmo ele sendo tão grandão assim, ele consegue encaixar. Então, assim, o meu conselho é esse. Tenha intimidade com o Senhor. Tenha um contato próximo com Deus. E assim como Esther, ela quebrou aquele muro, ela conseguiu quebrar aquele muro, aquela barreira que tinha, por diversos motivos, por diversos protocolos da época, entre ela e o rei, que era de aparecer, né, sem ser convocada, que os muros sejam quebrados, né, que a submissão, ela sempre deve existir entre a mulher e o seu esposo. Isso é indiscutível, ela sempre deve existir. Mas que não exista muros, que não existam barreiras, que não existam impedimentos que de certa forma, prejudiquem esse relacionamento. E que sejamos sábias para quebrá-las. E nós temos que ter a certeza de que quem está do nosso lado é Deus. É Deus. Aí você pensa, quem está do meu lado? Deus. Puxa, é Deus que está do meu lado. Tem para ninguém, não. É Deus. Então, às vezes, você pode estar numa situação difícil na sua casa, com seu esposo, no seu trabalho, mas do seu lado tem Deus. E é aí que a sua coragem, a sua força vai ser renovada para que você vença. Exatamente. Então, é nele que devemos nos firmar, né? Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenha sido inspirador e enriquecedor, viu? Para todas vocês que acompanharam a nossa conversa. Esther é um exemplo de coragem, de liderança, de submissão e de propósito, que pode nos ensinar muito sobre como enfrentar desafios e tomar decisões difíceis em nossas próprias vidas. Agradecemos a você que nos acompanhou de casa, as nossas convidadas de hoje, Miriam e Kelly. Muito obrigada por compartilharem conosco aí suas expectativas, suas perspectivas e suas experiências. Que Deus abençoe vocês de forma especial. Você que está em casa, que vai nos assistir, não se esqueça de deixar o like, comentar e de conferir os outros episódios da série Mulheres Fortes da Bíblia aqui no nosso canal. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.